graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam contigo, caro irmão, cara irmã, em Cristo. Com a chegada da pandemia, vivemos em um cenário que traz preocupações pelo sustento da vida e da saúde. Visto que a ciência ainda não dispõe de medicação eficaz e ainda não chegou a uma vacina, o contágio desse vírus traz a ameaça de doença grave e morte, podendo trazer muita dor, sofrimento e a perda de pessoas queridas. Se olharmos somente para o mundo, não encontraremos muita ajuda. Pelo contrário, suas vozes, aumentadas e difundidas pela televisão, trazendo em exaustiva repetição dados estatísticos de vítimas, produzem desânimo, depressão e medo, quando não pavor. Cabe sempre perguntar, por que esses canais de televisão apresentam este conteúdo de noticiário e não outro? Por que selecionaram estas notícias e deixaram de fora outras? Qual é a opinião pública que querem formar? Qual é o interesse econômico que estão a defender? Repito, se olharmos apenas para o mundo, não encontraremos muita ajuda. Mas, a quem olhar? A quem ouvir? Temos alternativa? Existe mais alguém a quem podemos recorrer? Na Semana Santa, compartilhei a palavra de Hebreus capítulo 2, versículos 2 e 3, que nos convidava a olhar para Jesus. Hoje trago um evangelho que faz o mesmo convite. Ele nos lembra que os poderes antivida, doença e morte deste mundo não são a única realidade. Jesus Cristo é o Senhor. Ele sabe quando estamos em apuros e Ele vem ao nosso encontro. O medo e o pavor precisam, então, dar lugar à paz e à alegria. Convido para ouvirmos a leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 14, os versículos 22 a 33. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu no monte, a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e gritaram: "É um fantasma!" E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas." Jesus disse: "Venha." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: "Salve-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: "Homem de pequena fé, por que você duvidou?" Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus." Senhor, concede-nos um coração para a Tua palavra e uma palavra para o nosso coração. Amém. Caro irmão, cara irmã em Cristo, este sexto domingo da Páscoa, na antiga tradição litúrgica, tem o nome de Domingo Rogate. Traduzido significa rogai, rezai, orai. A comunidade cristã é lembrada a orar. Sim, Deus se agrada de nossas orações.
Ele se agrada quando em total confiança nos dirigimos a Ele, como filhos queridos se dirigem a pais queridos. Mais alguns dias, e será o domingo de Pentecostes, o dia em que lembramos a vinda do Espírito Santo sobre os discípulos e a fundação da Igreja Cristã. Somos, pois, convidados a pedir em oração que Deus envie também a nós o seu Santo Espírito. No Evangelho lido, quero destacar hoje o aspecto da oração. Em primeiro lugar, temos aqui a oração de Jesus. Sim, Jesus também orava e dedicava bastante tempo à oração. Diz no versículo 23, e tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Sim, Jesus conversava com o Pai do céu em oração. Ele sempre de novo tinha essa comunhão. Assim ele ficava unido com o Pai. Assim ele era fortalecido e orientado para ficar no rumo certo. E assim ele era capacitado para cumprir a sua missão. Este evangelho dá a entender que Jesus ficava bastante tempo no monte em oração. Aí, no meio da noite, Jesus, sabendo que os discípulos estavam em dificuldades no meio do mar, desceu do monte. Em segundo lugar, temos aqui a oração de Pedro. Os discípulos extrementes estavam no meio do mar da Galileia, remando com grande dificuldade, lutando com as ondas, pois forte vento lhes era contrário. Imaginemos a situação: escuridão total, forte vento, grandes ondas açoitando o pequeno barco. E então, para piorar, eles veem um vulto andando por sobre o mar no meio da escuridão. E aí é demais. Eles gritam de pavor, pois sentem-se completamente ameaçados de serem tragados pelos poderes da morte. É então que escutam uma voz conhecida: coragem, não tenham medo, sou eu. Sim, é Jesus. O medo e o pavor dão lugar à confiança e ao ânimo, a tal ponto que Pedro, ao convite de Jesus, desce do barco e anda por sobre as águas profundas de encontro a Jesus. No entanto, contudo, por um momento, ele desvia o foco em Jesus, focaliza as ondas e a força do vento e começa a afundar. E então ele grita: salve-me, Senhor! E diz no versículo 21, e prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. Desse texto, seguremos o seguinte: Jesus nota que seus discípulos estão em apuros no meio do mar, no meio da escuridão, e vai ao encontro deles. Os discípulos são pessoas que toparam a parada com Jesus. Isso dá para ver especialmente aqui no Pedro, que diz: se és tu, Senhor, ordena que eu vá ao teu encontro por sobre a água. Jesus ordena e ele vai. Apesar de Pedro ter fraquejado na fé, ainda assim ele ora. Ele pede para Jesus: salve-me, Senhor. Uma oração incrivelmente curta, apenas 3 palavras. Apesar disso, sua oração é atendida. Diz lá: prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou. Depois disso, eles subiram no barco e o vento cessou. E os discípulos adoraram Jesus, reconhecendo nele o Filho de Deus. Caro irmão, cara irmã, nesse tempo em que o mundo está produzindo medo e pavor, temos de ser prudentes, fazer o que é razoável, tomar os cuidados necessários para evitar o contágio, para não contagiar outras pessoas e as suas pessoas queridas. O perigo é real. Cada um deve cuidar de si para cuidar dos seus e do próximo.
Segundo lugar, cuidar da fé. Olhar para Jesus, ouvir o que Jesus tem a dizer. Sim, Ele é o Senhor sobre os céus e a terra. Ele é o Senhor sobre todos os elementos. Sim, existe uma realidade chamada Reino de Deus. Nesse tempo, esse reino ainda está oculto. Ele é encontrado nas pessoas que são governadas pelo Espírito de Deus, pelas pessoas que ouvem e praticam a palavra de Deus. Lembremos-nos, assim como Jesus foi ao encontro dos seus discípulos em perigo de morte, assim Ele vem ao nosso encontro, Ele vem ao encontro dos seus. Ele ouve nossa oração e sobe conosco no barco. Peçamos a Ele e acolhamo-lo no barco de nossa vida e o vento cessará. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante a sua face e te dê a paz.